A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meu nome é Gustavo e eu sou filho da Gi Michelini, a dona desse canal. A partir de hoje estarei trazendo para vocês o programa Palavra de Vitória, um programa que vai levar o Evangelho até a sua casa. Eu espero que a minha vida seja canal do Espírito Santo para te fazer ter discernimento e luz da Palavra de Deus. Nos vemos depois da vinheta. E o assunto bíblico que eu quero trazer para vocês no primeiro programa do Palavra de Vitória é sobre misericórdia. Misericórdia é o ato de você poupar a vida de alguém. Misericórdia talvez seria o ato de você não oferecer vingança a uma pessoa, ao seu semelhante. E nós sabemos que isso é um dos fundamentos do Evangelho de Cristo, o ato de você ser misericordioso, o ato de você oferecer graça ao seu próximo. Mas apesar da misericórdia ser muito frequente no Novo Testamento, que é onde está presente o Evangelho de Cristo, hoje eu quero abrir com vocês uma outra história. Eu quero conversar com vocês sobre uma história do Velho Testamento, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 24. Narrador, conta essa história aí para nós. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram, que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Para entender mais ou menos o porquê, o motivo, a causa ou razão para que Saul estivesse perseguindo Davi, nós vamos ter que voltar lá atrás. E essa história começa no momento em que Saul é levantado como rei de Israel. O povo já estava pedindo para Samuel, como todos vocês sabem, um rei, porque todas as nações tinham reis e eles queriam ter também. O Senhor disse: Eu vou levantar um rei para vocês, só que vocês vão ter que pagar impostos e tudo mais. Pois bem, Samuel unge Saul como rei. Saul ele tem um tempo ali de prosperidade, ele tem um tempo ali de vitórias sobre diversos inimigos, mas chega um período da vida dele onde ele começa a deixar o orgulho invadir o seu ser, onde ele começa a deixar que a vaidade ficasse à frente da humildade da qual ele tinha começado. E aí ele começa a desobedecer às ordens de Deus, ele começa a transgredir a lei do Senhor, ele começa a não respeitar mais o profeta Samuel, que era o representante de Deus naquele tempo. E aí Saul ele cai da graça de Deus e Deus se arrepende. Olha só, Deus se arrependeu de dar o trono para Saul. Saul é o homem conhecido por fazer Deus, o Todo-Soberano, se arrepender. Isso é muito forte, isso é muito pesado. O arrependimento de Deus, ele é totalmente bíblico. A Bíblia é clara e fala que Deus se arrependeu. Deus diz assim em primeira pessoa: eu me arrependi de ter colocado Saul sobre o trono de Israel. Gente, nós temos que tomar cuidado com o orgulho, com a vaidade.
Porque Deus, ele nos entrega bênçãos, ele nos entrega dádivas, ele nos entrega maravilhas em nossas mãos. Mas nós temos que saber lidar com todas essas bênçãos. Nós temos que saber lidar com todas essas maravilhas. Não é só porque Deus me deu um poder que eu tenho que achar que eu sou mais que Ele ou que eu tenho autonomia para tomar as minhas próprias atitudes. E o erro de Saul foi não ter sabido lidar com tudo aquilo que ele tinha recebido. Porque Saul era um pertencente da menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim. Era um homem que não tinha poderes, não tinha relevância, não tinha muita fama. Então ele não soube lidar com o poder que Deus entregou na mão dele, um poder de chefiar uma nação tão importante como Israel, que até então era subjugada por juízes, não por reis. Portanto, o coração de Saul ele começa a se encher de vaidade, ele começa a se encher de orgulho, e Saul ele esquece dos seus princípios. Ele esquece do seu amor a Deus quando ele começa a desobedecer o Criador. E aí Deus, como eu já disse, se arrepende de ter dado o trono para ele e levanta um pastor de ovelhas, muito conhecido de nós todos, chamado Davi. Davi, que é um personagem que particularmente eu tenho ele como o meu preferido, depois de Jesus Cristo, Claro. Davi é um personagem ali cheio de aventuras que eu pretendo trazer no canal para vocês, as aventuras dele, as histórias dele, o pecado dele também, para que nós possamos aprender à luz do Evangelho. E então Deus levanta Davi, ali levanta esse menino inexperiente, o menor de sua casa. Samuel unge Davi como rei de Israel. A família dele não entende nada, porque os irmãos olham para ele e falam: mas Davi é um menor de nós e ele não tem condições nenhuma de reinar sobre uma nação, ele ainda é um menino. Olhe bem o que eu vou dizer. Talvez hoje alguém olhe para você e fale que você não é capaz. Fale que você não consegue ou não conseguirá realizar o seu sonho, ou realizar os sonhos de Deus. Porque não era o sonho de Davi ser rei, era o sonho de Deus. A gente está falando da vontade de Deus, da vontade do Criador. Isso é muito importante que vocês prestem bem atenção. Porque aqui nós estamos falando de alguém que Deus escolheu, não de alguém que se prontificou a ser rei. Preste bem atenção nisso, que isso é muito importante. Você tem que estar aberto à vontade de Deus. E foi o que Davi fez. Davi, então, ele começa uma jornada diante do Senhor e o Senhor o leva até dentro do templo de Saul para que ele tocasse músicas para o rei, porque o rei estava amaldiçoado por conta do seu pecado e o espírito maligno da parte do Senhor tomava conta do rei, então ele ficava perturbado, ele já não estava mais com condições físicas e nem mentais de guiar a nação de Israel. E ali, o propósito de Davi, os talentos de Davi começam a se mostrar quando, através do louvor dele, os espíritos malignos saíam de Saul. Pois bem, Davi ele começa a se aproximar da corte de Israel, ele começa a fazer amizade com Jonatas, que era o príncipe, e ali ele começa a ter certa relevância. Ele começa a ter uma proximidade com o rei Saul que outrora ele não tinha. Ele vivia nos pastos, ele era pastor de ovelha. Um dia pastor de ovelha e outro dia ele era um tocador, um levita da corte, que se apresentava ao rei diariamente. E aí, como todos vocês sabem, se levantou um gigante do exército filisteu, dizendo que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, chamado Golias. Eu quero ver quem de vocês que vai me enfrentar, quem de vocês que tem coragem de me enfrentar aqui, porque nenhum de vocês é capaz. E aí esse mesmo menino, a qual Deus revestiu de coragem, a qual Deus escolheu, se levantou e falou: eu mato esse gigante. E eu vou em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Quando você ver uma dificuldade na sua vida, tenha a coragem de Davi. E diga assim: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E você vai vencer qualquer batalha, assim como Davi venceu Golias. E a partir do momento que Davi vence Golias, a fama dele triplica, quadruplica. É oferecido a ele a mão de Mical, que era filha de Saul. Portanto, agora Davi ia ficar mais ou menos numa posição de príncipe. E aí Davi, depois da morte de Golias, ele entra no exército de Israel e passa a ser um dos capitães de Saul. E Davi se torna então o melhor, vamos lá dizer, o espadachim do exército e começa a ganhar uma batalha após a outra. O sucesso de Davi começou a se espalhar entre todos os reinos da época.
Tanto que no livro de Crônicas você vai ver muito das batalhas e vitórias do rei Davi, até no tempo que ele era apenas um capitão de Saul. E aí a fama de Davi começa a crescer. E as mulheres começam até a cantar, as mulheres israelitas começam a cantar. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E a partir desse momento, começou a brotar uns ciúmes e uma dúvida na cabeça de Saul. Saul começou a associar Davi com o homem que Samuel outrora tinha falado para ele, Deus vai colocar uma pessoa no seu lugar, porque ele se arrependeu de ter dado o trono para você. Então Saul começou ali a fazer semelhança de Davi com essa pessoa, a qual Deus tinha levantado para se tornar o novo rei de Israel. E aí Saul, que amava Davi como filho dele, agora começa a persegui-lo. Primeiro, após o casamento de Davi com Mical, a sua filha, ele manda alguns soldados matarem Davi na calada da noite. Já começa tentando cometer o pecado do suicídio. Então a gente vê Saul como uma pessoa que ele não aprendeu com os erros dele, que ele só desceu a ladeira. Primeiro ele desobedeceu, depois ele pilhou aquilo que Deus falou que era amaldiçoado, que eram dos amalequitas, e depois ele começou a cometer vários erros, um consequente do outro. E aí ele começa de forma ininterrupta a perseguir Davi, que era um dos seus homens mais fiéis, que era um dos seus homens mais leais, porque ele associou e ficou com medo, ficou com temor de perder o seu reinado para aquele que ele considerava como um filho. Aí, Davi, depois da tentativa de homicídio, ele foge. Ele coloca o seu raciocínio em funcionamento e diz assim, eu não posso mais ficar perto de Saul porque ele está tentando tirar a minha vida. Porque Davi sabia para o que o Senhor tinha o levantado. Você sabe para o que o Senhor te levantou? Você sabe o que o Senhor quer de você? Você está entendendo o que o Espírito Santo tem falado na sua mente nos últimos dias? Davi sabia de tudo, mas mesmo assim ele respeitava o seu rei. O seu rei que começou a persegui-lo porque começou a desconfiar que se tratava do homem que iria usurpar, ou melhor, que iria fazer melhor do que ele fez. A partir do momento que nós passamos a cumprir a vontade de Deus e a trilhar o caminho que Deus fez para nós, nós temos que ter ciência que o inferno vai se levantar contra nós e vai nos perseguir. Porque o diabo não tem medo daquele que está em cima do muro. Ele tem medo daquele que faz a vontade de Deus. Preste bem atenção nisso, isso é muito importante você saber. O diabo teme aquele que faz a vontade do Criador. Então Davi ele começa a fazer a vontade do Criador. Ele começa a trilhar o caminho de realeza que Deus tinha preparado para ele. E é neste momento que, acredito eu, que os espíritos malignos que habitavam Saul começaram a dar um discernimento para ele de que Davi seria o homem que iria usurpar o seu reino. Então Saul começa a perseguir Davi, perseguição de morte, perseguir com morte aquele que ele chamou de filho um dia, aquele que ele ofereceu a própria filha para ele em casamento. Então Davi, depois de saber que Saul queria matá-lo, ele começa a fugir. Davi ele começa a montar uma espécie de resistência ali no reino de Israel. Ele reúne homens que eram fiéis a ele quando ele era um dos capitães de Saul. E um desses homens é Joabe, que era fiel a Saul, que ele entendeu que Davi era o novo rei, o rei a qual Deus tinha levantado para ocupar o trono de Saul. E ali Saul ele começa a cometer vários erros consecutivos. Além dele ter cometido os erros que fez ele perder o trono, ele foi além. Matou sacerdotes, porque os sacerdotes ajudaram a Davi. Ele começou a comprar informantes para denunciar as posições que Davi estava, as posições que Davi se encontrava, até que um dia ele descobriu que Davi estava se escondendo numa caverna chamada Adulão. Olhe bem, quando as potestades ficarem de frente com você, quando a perseguição se fizer presente diante da sua face, você tem que estar firmado no Senhor, firmado naquele que o levantou.
Eu acredito que Davi estava sim temendo por sua vida, temendo que Saul tirasse a sua vida, mas ele em momento nenhum perdeu a confiança no Senhor dos Exércitos. Porque uma vez ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então nós temos que aprender com o homem segundo o coração de Deus. Davi ele podia ter enfrentado Golias na época dizendo, eu vou matar. Não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então é assim que você tem que enfrentar as dificuldades da sua vida. Dizendo assim, eu vou em nome daquele que me criou, daquele que tem força para fazer eu vencer todo o mal. E para nós vencermos o mal, nós temos que aplicar as virtudes do Evangelho. Que foi isso que Davi fez muitos anos antes de Jesus chegar. Quando Saul ele chega com os homens na caverna de Adulão, ele não encontra Davi, porque Davi já estava esperando a perseguição, e ele adormece. Os homens de Saul ali adormecem. E Davi estava escondido. E Joabe diz assim a Davi, essa é a sua chance de tomar o trono, ele está dormindo, mate ele. Veja bem, quando aparece uma oportunidade de você se vingar do seu próximo porque ele te fez mal, o que você tem feito? O que você faz a respeito disso? Quando você fica de frente com uma situação de vingança, qual é a sua atitude? Porque Jesus, lá em Mateus 5, diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E mais importante do que isso, Davi ele tinha ciência que Saul ainda era o rei dele. Mesmo Saul querendo tirar a sua vida, ele olha para Joabe e diz assim, não me convém tirar a vida desse homem, porque esse homem é um homem que Deus ungiu como rei de Israel, e no tempo certo Deus vai cumprir o seu querer, não é através das minhas mãos. Olhe bem o que eu vou dizer para você, a vingança não lhe pertence. A vingança não pertenceu a Davi naquele momento e não pertence a você. Ore por aqueles que estão te fazendo mal. Rejeite a vingança do seu coração e o Senhor irá cumprir os propósitos dele na sua vida. Davi rejeitou a vingança e abraçou a misericórdia. Isso é muito lindo. Davi ele abraça a misericórdia naquele momento. Ele se aproxima de Saul que estava adormecido, ele corta um pedacinho do manto e mostra para Joabe aqui, não, eu não vou matar, eu vou mostrar que eu sirvo a um Deus que torna o meu coração misericordioso, que torna o meu coração bondoso, porque é um Deus poderoso e tão misericordioso quanto esse ato que eu estou mostrando aqui agora. Saul então acorda, e Davi grita de longe, do alto da colina, Rei Saul, eu estou aqui, Eu estou aqui com um pedaço do seu manto. Hoje o Senhor te entregou nas minhas mãos e eu nada fiz para você. Você que tem me perseguido, você que tem tido vontade de me matar, porque está com medo que eu te traia de alguma maneira, eu não vou fazer isso. Quantas vezes nós oferecemos vingança para aqueles que nos fazem mal? Davi naquele momento, me desculpem que falar da palavra de Deus é algo muito emocionante, eu não me contenho às vezes. Davi naquele momento nos ensina uma lição de misericórdia, não só porque ele era bondoso, não, mas porque ele respeitava a unção que Deus tinha colocado sobre a vida de Saul. Nos últimos tempos, a humanidade não tem respeitado as autoridades eclesiásticas, aqueles a qual Deus ungiu para levar o Evangelho. Respeite o seu pastor, respeite o seu líder, respeite, porque Deus coloca representantes na terra, ungidos para que nós sigamos, para que nós possamos aprender com eles, para que nós sejamos liderados por eles. Não tenha um espírito rebelde, não tenha um espírito de vingança, seja segundo o coração de Deus, assim como Davi foi e ofereceu misericórdia para aquele que estava querendo o matar, para aquele que estava querendo tirar a sua vida. Entenda que a vingança pertence ao Criador. Entenda que é Deus que vai tomar conta daquela pessoa que está te fazendo mal. Entenda que é Deus que vai dar a porção de cada um, não é você.
Não sou eu, é Deus. A justiça pertence a Ele. E foi isso que Davi entendeu. Se o Senhor me levantou, o Senhor dará justiça a Saul no tempo certo. Eu não preciso fazer nada, porque eu confio na promessa do Senhor dos Exércitos. E naquele ato de misericórdia, Davi consegue cessar a perseguição. Quando ele balança a orla e mostra assim: ó Saul, o Senhor me deu tu na minha mão hoje. Deu a sua vida nas minhas mãos, eu poderia fazer o que eu quisesse contigo. Saul, então, ele fica constrangido e ele se lembra do amor que ele tinha por Davi. Do amor que um dia ele teve por Davi, de pai para filho. E ele até sugere que Davi volte para o lado dele. Ele promete, eu não irei te perseguir mais, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. E nesse momento a perseguição é cessada. O que acontece depois daí é só a queda de Saul, que já era consequência da maldição dele. E o que nós aprendemos com essa história, ou com essa atitude de Davi, é que nós não precisamos usar as nossas mãos para ferir aqueles que estão tentando nos ferir ou que já nos feriram. Porque a vingança pertence ao Senhor. E que nós temos que respeitar as escolhas de Deus. Por mais que Saul tenha errado, tenha sido amaldiçoado por Deus, ele ainda era o rei de Israel. Por mais que seu pastor esteja errando, ele ainda é o homem que recebeu um chamado da parte do Senhor. Pare de persegui-lo também. Pare de oferecer vingança por alguma atitude que você não gostou. Seja segundo o coração de Deus, porque quando nós somos segundo o coração de Deus, nós somos segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, eu não vou me estender muito porque esse é o primeiro vídeo do canal. Mas eu só quis trazer essa história para vocês sobre misericórdia, o primeiro ponto sobre o qual o programa Palavra de Vitória irá abordar. E eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com a câmera, mas o poder do Espírito Santo me levanta, o poder do Espírito Santo me conforta e eu vou conseguir levar a boa nova do Evangelho todas as semanas até a casa de vocês. Então, nesse momento eu queria fazer uma oração para que nós possamos pedir mais misericórdia e bondade da parte de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus, que nós possamos ser segundo o coração de Cristo, que nós possamos ser segundo o coração de Deus, para que nós possamos oferecer misericórdia para aqueles que nos fazem mal, para que nós possamos orar por aqueles que nos ferem e não oferecer vingança, porque vingança gera vingança. Talvez se Davi tivesse matado Saul, haveria uma guerra civil naquele instante entre os homens de Davi e os homens de Saul. Então, às vezes, a misericórdia, não às vezes, quase sempre, a misericórdia é o melhor caminho para um cristão tomar. Porque a misericórdia de Davi cessou uma perseguição de morte. Então vamos orar a Deus para que Ele nos dê um espírito misericordioso, uma alma benevolente, para que nós possamos cumprir as leis do Evangelho de Cristo. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai que estás no céu, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui no primeiro episódio do Palavra de Vitória e, se Deus quiser, pelo nome do Teu Filho amado Jesus, que vai ser o primeiro de muitos. Abordamos, Senhor, o assunto da misericórdia através da vida de Davi, quando ele oferece a misericórdia a Saul, um homem que estava tentando lhe matar. Ele foi um homem que respeitou a tua decisão, que respeitou o seu tempo, o tempo da promessa de Deus. Porque Davi nada precisou fazer. Não, porque o Senhor cumpriu a promessa na vida dele na hora certa. Então que nós possamos ter o entendimento, que nós possamos ter a astúcia diante do Evangelho de entender que o Senhor irá cumprir as tuas promessas no momento e na hora certa. E que nós possamos ser segundo o coração de Deus para entender as primícias do teu santo Evangelho. Eu te agradeço, te louvo e bendigo o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda vais fazer. Em nome de Jesus. Amém.
Eu agradeço a oportunidade por você ter me recebido na sua casa. Esse é apenas o primeiro programa Palavra de Vitória de muitos e até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês.